Hora do Faro, com participação especial. Ele é considerado a pessoa mais inteligente do Brasil. Hora do Faro tá no ar. Olha, hoje você vai conhecer uma turminha que vai te surpreender. São crianças superdotadas, com altas habilidades, grandes talentos que deixam eu e boa parte dos adultos no chinelo. Hoje a gente tem a participação, uma participação também muito importante, uma participação ilustre de um especialista que também é superdotado. Ele é dono de um QI mais alto do que o QI do Albert Einstein. Olha o currículo dele. Ao todo, ele tem 55 formações acadêmicas, 55 faculdades, sendo que 10 delas ele fez simultaneamente. Ele cursou 10 faculdades ao mesmo tempo. Quer mais? Hoje ele é professor, cientista, jornalista, dono de um jornal lá em Portugal, entre muitos outros títulos impressionantes. E é por essas e outras que ele é considerado a pessoa mais inteligente do Brasil. Seja muito bem-vindo, Dr. Fabiano de Abreu, diretamente de Portugal. Obrigado. Olha, olá, doutor, que honra estar com uma mente tão brilhante como a do senhor aqui no nosso programa. É uma honra, até porque eu te acompanho desde sempre. Obrigado, muito obrigado, querido. Doutor, como é que a gente identifica, assim, uma criança superdotada, assim? Você identifica desde o nascimento, na realidade. Você pode identificar no bebê e a maneira como ele olha, a maneira como ele evolui, mas o mais correto é você fazer o teste de QI supervisionado, mais ou menos na idade que o JP fez, por exemplo, porque você pode ter erro no diagnóstico quando é muito pequeno. Então, depois de 6 anos de idade, eu acho que é a melhor idade para você diagnosticar, para você avaliar. E, ao fazer o teste supervisionado, não apenas olhar a superdotação, mas uma varredura completa para ver se tem autismo ou qualquer outra coisa adjacente. E aí você vai ter um diagnóstico mais assertivo. Perfeito. O QI ele pode alterar? Por exemplo, você faz o seu teste de quociente intelectual quando criança dá 140. Ele pode evoluir, ele pode involuir. Isso pode ter essa diferença, doutor? Pode. Eu fiz 8 testes de QI e os resultados não foram exatamente iguais. Fiz exame genético de inteligência, fiz neuroimagem, porque eu estava estudando a mim mesmo e hoje estudo também outras pessoas. Mas sim, pode aumentar o QI. Tem o efeito aprendizagem também. A pessoa que procura fazer teste de QI, praticar matricial, ele pode aumentar o resultado do QI dele também. Incrível, incrível. Desculpa a pergunta, doutor. O seu QI, quanto que é o seu QI? Só para eu saber. Depende, porque no Brasil, o máximo que você chega é 160, que a gente chama de teto. E eu tenho 160 no Brasil, mas eu fiz também teste aqui na Europa, que fez mais de 188 pontos. Que orgulho, que orgulho. E o senhor descobriu com quantos anos que o senhor tinha essa superdotação? Eu descobri com 17 anos, quando fui convidado a me retirar da escola. Sério? Por quê? Exatamente. Eu não tinha vontade, eu não gostava daquele ambiente. Eu achava que as pessoas eram muito maturas e não gostava de repetição. Eu gostava daquelas coisas específicas. Eu adorava desmontar e montar computador. Eu adorava mexer em eletrônico e também tentar hackear videogames, jogos, essas coisas. O senhor é formado em 55 faculdades? Sim, só que muitas são pós-graduação, né? Eu fiz licenciatura, fiz bacharel, mestrado, doutorado. O que acontece? Quando a gente pega o teste de QI, coloca embaixo do braço, faz a tradução juramentada e bate na porta das faculdades, você tende a ter um menor tempo de estudo e também conseguir bolsas. E a maioria foi aqui na Europa, nos Estados Unidos, porque no Brasil é mais engessado, mais difícil. Que coisa, incrível, incrível, incrível. Doutor, eu queria que o senhor acompanhasse o nosso programa, porque a gente vai falando, a gente vai mostrando para o espectador, e é sempre muito legal ter o embasamento teórico de alguém que sabe tudo como o senhor e vai explicando para a gente. Eu posso conversar com você mais vezes ao longo do programa? Pode sim. Obrigado. Obrigado, querido, muito obrigado. Eu queria falar de novo com o Dr. Fabiano, eu queria esclarecer alguns mitos, algumas verdades sobre o mundo dos superdotados. Dr. Fabiano,
Eu vou dizer algumas frases aqui, afirmar algumas coisas, e eu queria que o senhor dissesse pra gente se é mito ou se é verdade. Pode ser? Vamos lá. Então vamos lá. Olha, superdotados são sempre bons alunos. Mito ou verdade? Mito. Mito? Eu faço parte de uma sociedade que o QI é 99,9 de percentil, acima de 146 pontos. E quando eu falei para eles que ia exigir em uma das sociedades que eu administro o diploma de graduação, eles riram e disseram para mim, a maioria de nós abandonou a faculdade. Então, na verdade, eu estou investigando também, porque eu trabalho com genética, eu estou investigando que a maioria dos bons alunos superdotados tem uma média de QI de 130 a 140. E quando o QI é muito alto, ele passa a não querer estudar todas as disciplinas. Algumas ele não quer, porque a oscilação emocional é maior. Então, quando ele não gosta daquilo, ele realmente não gosta. Ó, tem uma próxima afirmação que eu queria que o senhor dissesse se é mito ou verdade, que é a seguinte: todo superdotado tem um QI alto. Sim, todo superdotado tem um QI acima de 130 pontos. Altas habilidades entre 115 e 129. E quando você passa de 145, alguns chamam de gênio ou superdotação profunda. Perfeito. Todo superdotado será bem-sucedido em qualquer área, em qualquer carreira que escolher. Perfeito. Estudos científicos indicam que a maioria dos superdotados, sim, são bem-sucedidos. Só que os estudos são europeus e americanos. Então, é complexo você estudar com base no Brasil. E a gente tem que entender também as nuances do superdotado. A maioria dos superdotados não tem transtornos mentais, até porque a inteligência é o neuroprotetor para que você não tenha um transtorno, mas tem superdotados com transtorno mental. O que acontece é que a maioria das pessoas que fazem teste de QI é porque tem alguma questão ali que o pai e a mãe estão preocupados e quer analisar. Então acaba tendo muita gente com transtorno mental e superdotado, que fazem um teste. Mas tem muito superdotado que nem sabe que é superdotado, que não fez o teste ainda. E deve ter também uma coisa da descrença de outras pessoas, né? De falar, mas o meu filho é superdotado, tá bom, não sei o quê. E o superdotado também tem que conviver com isso, né? Também, né? Quando ele descobre essa capacidade, não, doutor? Depende também da geração. Por exemplo, meus pais são imigrantes que foram para o Brasil. Então eles só trabalhavam. Eles não se preocupavam em relação a essas questões. Eu fui descobrir porque na escola me levaram para fazer o teste. Mas os meus pais nunca se preocuparam, né? E também nunca me trouxeram uma alimentação para que eu pudesse ficar mais inteligente. Nunca me fizeram aprender a estudar mais. Eu tive uma vida completamente normal. Perfeito, perfeito. Olha, doutor, queria só agradecer ao senhor por ter esclarecido para a gente sobre esse assunto que desperta muita curiosidade mesmo. É um assunto interessantíssimo e também dá parabéns. Parabéns pela sua genialidade, parabéns por tudo que o senhor representa para o nosso país, né? Levando o Brasil aí para o mundo inteiro através da sua inteligência, da sua capacidade. Mais uma vez, muito obrigado. Receba os aplausos da nossa plateia. E para a gente terminar, eu queria só que o senhor desse um recado para os pais que percebem que talvez os seus filhos possam ter realmente, ser uma criança superdotada, tenha uma inteligência assim, que o senhor desse, o que o senhor recomenda para os pais? Olha, a princípio, não se preocupa por enquanto em fazer o teste de QI. Vamos agir com naturalidade, a gente tem que educar a independente, a gente tem que levar aquela educação com ética e moral. Claro, se você descobrir que é superdotado e souber usar isso, você pode conseguir pagar menos a escola, você pode conseguir impulsionar melhor as crianças e, inclusive, a gente precisa no Brasil de pessoas que também, como você, Rodrigo, para levar toda essa educação que você leva aos domingos. Tá? E um abraço a todos os convidados. Querido, um abraço, viu? Tudo de bom. Receba os aplausos da nossa plateia.